Olá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Um versículo que está no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Fala sobre o clamor dos mártires. Como assim? Primeiramente, eu quero agradecer até ao meu irmão. Tem 2 anos que eu tenho ido a Paraíba visitar minha mãe e ele fez menção desse versículo. Na primeira vez eu não dei importância e já li tantas vezes o livro de Apocalipse. Só que dessa vez, desde setembro, que eu fiquei estudando, ouvindo alguns pregadores, pesquisando na internet, mas é difícil de a encontrar. Mesmo assim, tem 2 pessoas que eu admiro muito pelo conhecimento que eles têm, são estudiosos, e vou colocar na descrição 2 vídeos, caso vocês queiram depois assistir. E eu sou apenas uma Elzinha que ama estudar a palavra de Deus, e o que eu aprendo quero compartilhar com vocês, porque a palavra de Deus é inesgotável. Primeiramente, eu digo, confirme tudo, leia a Bíblia, não confie nas doutrinas religiosas. A doutrina jamais será superior à palavra de Deus. Esse versículo é bastante polêmico, porque ele diz o seguinte, na abertura do 5º selo, diz o seguinte: vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebe uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse 6, de 9 a 11. Vamos analisar um pouquinho por partes. Nesse momento, a Igreja de Cristo, ela já tem sido retirada da terra, ela não está mais aqui. Esse é o período conhecido por grande tribulação, que Jesus fala em Mateus 24. Jesus tinha dito para João, na ilha de Patmos, onde ele estava exilado, que ele foi o único que sobreviveu, que Deus tinha um plano ainda para ele. Todos os demais foram mártires, se tornaram mártires, pelo Império Romano. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Apocalipse 1,19. Então, ele escreveu para as igrejas da época, as 7 igrejas do Apocalipse, e também para as coisas que haveriam de suceder no futuro. E esses mortos aí, esses mártires, eles foram salvos e subiram, Estão lá nesse lugar que é chamado debaixo do altar, em algum lugar no céu. Mas e agora? O que significa isso? Como? Porque tem algumas denominações que acreditam no sono da alma, até a ressurreição. Mas se você observar, veja o que Lucas diz aqui em capítulo 1, de 46 a 47, quando Maria, mãe de Jesus, disse assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Outra passagem aqui em Eclesiastes: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Então veja bem que há uma separação na morte. O corpo é sepultado na terra, ou seja, a parte material, mas a parte imaterial, que é espírito e alma, está sob o controle de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, imprescindível, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra distinção da alma e corpo, que o próprio Senhor, ele diz lá em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo, porém não pode matar a alma, temei mais o que pode destruir no Guiena, que tem alguma tradução que é inferno, tanto a alma quanto o corpo. O Guiena, no Antigo Testamento, era conhecido como o Vale do Inom, era o lugar que queimava o lixo, e esse fogo nunca se apagava. A palavra de Deus, outra passagem, é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, a alma, não estou me referindo, muitas pessoas acreditam, o pessoal acredita em reencarnação, outros falam um termo pejorativo, eu vi uma alma penada. Não, gente, ninguém voltou à terra, somente Jesus, e em corpo glorificado. Aí você poderia perguntar, e aquela passagem que fala no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava lá com Pedro, Tiago e João, e aparece Elias e Moisés. Mas veja bem, Elias foi trasladado vivo ao céu, sem provar a morte. Está registrado em 2 Reis 2, de 9 a 12. Moisés, lá em Judas fala, que Satanás queria o corpo de Moisés. Ali, claramente, o corpo de Moisés não foi sepultado na terra. Deus levou para si. Livro de Judas, capítulo 9.
E também é imprescindível admitir que não sabemos de tudo, mas apenas aquilo que nos foi revelado. E esse grito de clamor ecoa desde Gênesis. Em Gênesis 4:10 diz assim, o Senhor diz, o que foi que você fez? Deus está dizendo para Caim, escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Jesus falou aos religiosos, Lucas 11:55-51. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados, desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, Jesus está dizendo isso para os religiosos da sua época. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. E quantos mártires nós tivemos no Novo Testamento? Por causa do sistema religioso e o sistema político da época, sob o Império Romano, João Batista, durante o período do Herodes, o Antipas, foi decapitado. Estevão, os próprios religiosos mandaram matar, foi morto a pedradas. Tiago, irmão de João, ele foi morto no tempo do Herodes Agripa, ao fio da espada. E os demais que morreram martirizados, que não está registrado na Bíblia, como Pedro, todos os apóstolos, exceto João, esse que escreveu o livro de Apocalipse, porque Deus, a missão dele ainda não tinha sido encerrada aqui. Então, o significado dessa passagem é tão claro, porque ali é o clamor dos mártires, aqueles que ficaram no período da grande tribulação. Muitos vão morrer à espada, porque não vão se submeter à adoração do anticristo. E eles vão subir, vão ficar lá aguardando a ressurreição. Vamos dizer assim, a alma não deixa de existir na morte e também não dorme, como alguns acreditam, algumas religiões aí, e para eles isso significa heresia. Vamos ler o que está escrito, peça ao Espírito Santo. Não confie na doutrina. Veja que Lutero, ele não queria dividir a Igreja Católica. Ele tinha aquelas 93 teses que ele não concordava. Ele fez de tudo, mas não teve como. Então a igreja foi dividida, mais de 500 anos, um pouco, que a igreja foi dividida e criou o protestantismo. Então isso, a doutrina, muitas denominações, eles vão dizer que você está falando heresia, porque eles não vão jamais admitir que a sua doutrina está errada, porque aí significaria que eles iam deixar de existir. Tudo que eu tinha dito tinha sido uma mentira. Então eles vão preferir ficar na doutrina. Então eu digo a você, leia a Bíblia. Não esqueça quando fala em alma, espírito e corpo. O espírito e a alma é a parte imaterial. O corpo, esse sim, desce à terra. Só quando tiver o corpo glorificado depois da ressurreição para os mortos em Cristo, como está dizendo em 1 Coríntios 13, de 35-58, o novo corpo ressurrecto. Você veja lá o que é que diz para entender, só após a ressurreição. E também se lembre da passagem narrada por Jesus, o destino daqueles dois homens, do rico e Lázaro. Não importa, alguns dizem que é uma parábola, outros dizem não. Ali está exatamente com as letrinhas vermelhas, foi o próprio Senhor que falou. E o Senhor Jesus é a verdade, ele jamais ia dizer alguma coisa que não fosse. A Bíblia faz distinção do justo e do ímpio, dois destinos diferentes. Chegou o dia em que o mendigo morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão, porque esse era o termo usado no Antigo Testamento. Mas Jesus, quando falou para aquele ladrão da cruz, Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje, quando morre uma pessoa em Cristo, voltou para casa, está perto de Cristo, está junto do Pai. Mas esse termo no seio de Abraão era usado no Antigo Testamento. O rico também morreu e foi sepultado. E o lugar, eles estão separados, eles ali não tem mais como ele voltar. No Hades, onde está sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Veja, está lá em Lucas 16, 22, 23. Quando meu irmão faleceu, eu estava chorando muito, e eu pedi ao Senhor uma palavra, que deitada no chão e chorando, Jesus me deu essa palavra, Isaías 57, 1-2. O justo perece e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Olha o que o Senhor Jesus ali em Daniel diz para o próprio Daniel. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Cuidado. Eu quero falar um pouquinho sobre necromancia. Não vá confundir toda essa situação com as religiões que acreditam na reencarnação. Veja o que Jesus, através do apóstolo Paulo fala em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Porque alguém poderia perguntar sobre Moisés e Elias no mundo da transfiguração. Não.
Deus, Jesus se fez homem para salvar a humanidade, mas desde a fundação do mundo, Ele é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele ainda não tinha sido ressuscitado, por isso que Ele pediu para que os discípulos que estavam com ele ali não contassem nada, porque aquele processo de glorificação do corpo só depois da ressurreição, mas ele já mostrou ali, inclusive Tiago, né, que mais tarde ia morrer, a espada, e ele viu, né, aquela cena que eles ficaram prostrados, né, e viu aquela cena, e Elias foi trasladado vivo ao céu, ele não viu a morte, por isso que ele estava ali, e Moisés, né, também como eu já falei. Outra advertência que eu digo para vocês: cuidado, a religião não vai salvar ninguém. Não, Deus abomina a prática da necromancia, ou seja, quem consulta os mortos para qualquer finalidade está cometendo um ato abominável para Deus. Leia Deuteronômio 18:11, Levítico 19:31. Deus não ouvia mais Saul, nem por sonhos, nem por Urim. Urim era um objeto utilizado, né, pelo sacerdote no peitoral, que era para conhecer a vontade de Deus. E nem para o profeta. Não, ele no desespero, né? Porque vinha o exército inimigo para destruir. E ele, com medo, ele pediu ajuda aos auxiliares para buscar uma mulher que invocasse espíritos. Imagina o que ele fez, que abominação ele fez ao Senhor. Ele já tinha sido esquecido por Deus por causa dos seus pecados. Ele se afastou de Deus. Está lá em 1 Samuel 28:7. Essas almas de Apocalipse não receberam ainda um corpo glorificado. Sabe distinguir da ressurreição. E eles perguntavam, né? Estava ali clamando, gritando. O clamor é um grito. Eles ainda, quando Jesus voltar, por isso que o Senhor disse que ainda ia completar o número de conservo. Só no final dos 7 anos, no final da grande tribulação, quando Jesus descer em glória, com os seus santos anjos e a igreja de Cristo gloriosa, pisar no Monte das Oliveiras. E aí, eles todos verão que era o Jesus, era o Messias. Lembre-se que o Senhor faz distinção entre o justo e o ímpio. E você sabe para onde você vai quando você morrer nesta terra? Quando findar sua vida nessa terra, você sabe para onde você vai? E se Jesus voltasse hoje nos ares, quando tocar a última trombeta, que a igreja de Cristo subir ao encontro do noivo nos ares, nas nuvens do céu, como está escrito em Tessalonicenses, você vai ficar nessa grande tribulação? Você vai negar Jesus ou para se tornar um mártir, como esses estão clamando até que se complete o número dos conservos? Eu faço a pergunta também para mim, para todos nós. Será que nós estamos preparados se Jesus vier hoje buscar a sua igreja? Será que nós vamos negar Cristo e se submeter ao anticristo? Porque ali João está falando das últimas coisas. Ele falou para escrever para Deus. Jesus disse, escreva as coisas presentes e futuras. Ele escreveu para aquela certa igreja da época. E eu estou hoje aqui, uma simples Elzinha, falando para vocês. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Entregue a sua vida para Ele. Ele só quer que você creia nele, que você não negue o sofrimento dele na cruz, que foi por nós. Ele veio por todos nós para salvar todo pecador. Basta você entregar sua vida para Jesus e crer no seu nome. Obrigada por assistir. Deus abençoe.